Oi pessoal, partindo para mais um vídeo então de primeiras impressões que a gente faz aqui no canal. Os vídeos de primeiras impressões, como vocês já sabem, é normalmente quando a gente pega algum carro novo, né? Algum carro que eu ainda não dirigi, que eu ainda tenho pouca experiência com ele, e que a gente faz essa primeira avaliação. Mas hoje então a gente está com a Renault Captur na versão Iconic, a top de linha da gama da Renault. Chegou pra gente inclusive completa com um opcional que é da versão Iconic, que é o som Boost. Eu vou falar sobre ele ainda daqui a pouco. O novo motor dessa geração, ele é o 1.3 turbo, ele é muito ágil, ele acelera rápido e anda rápido, faz a Captur ter um desempenho muito bom. Eu vou aproveitar que eu estou agora aqui na rodovia do Parque, ó, vou baixar aqui para 60 km por hora, para a gente poder fazer uma retomada até os 100 km por hora, 55, 54, agora afundei, empinou a frente, ela já começou a desenvolver 80, 86, 92, 98, 100. É interessante ver o quanto esse motor faz o Captur desenvolver e ao mesmo tempo sem que a gente perceba, porque a gente praticamente não percebe a velocidade aumentando aqui dentro. É interessante esse comportamento do carro. Ele parece ter um comportamento mais suave, mais sutil, não transmite tanto a impressão de que o carro está andando rápido. Mas a gente vai ver depois no teste de viagem que a gente vai fazer o comportamento dele, inclusive num trecho de serra que a gente vai andar com esse carro. Uma outra coisa que eu gostei bastante é que eu consegui me acomodar muito bem aqui no Captur. E a gente fica numa posição mais elevada de condução, em que a visibilidade do carro, olhar para os espelhos, é tudo facilitado e a posição do motorista fica numa condição tranquila para dirigir. Agora, uma coisa que eu não gostei muito quando eu peguei esse carro é em relação ao acabamento dele, porque eu esperava mais. Para a gente ter uma ideia, né, a Captur ela está posicionada na gama da Renault acima da Duster. A própria Duster tem um acabamento nas portas que me dá a impressão até de ser melhor do que o que eu estou encontrando aqui no Captur. A gente tem um plástico rígido aqui. Aqui, onde a gente tem o pegador, né, o puxador da porta, onde a gente coloca a mão para puxar, dentro desse buraco aqui, desse espaço, tem algumas rebarbas que elas incomodam um pouco e dependendo de como a gente coloca o dedo, ela pode até machucar a gente aqui. Então eu acho que aqui entre esse material aqui, que ele é um preto piano, ele podia ter um acabamento melhor. Aqui em cima do painel não é um material suave ao toque, ele é um plástico duro. A gente só encontra um material mais sensível nessa outra parte aqui, que é no mesmo tom dos bancos, nessa parte aqui do painel. No entanto, o resto todo ele é em plástico duro, como o pessoal chama, né? E nesse acabamento eu acho que ela deixou um pouco a desejar. Eu acho que a Renault, por posicionar esse carro acima do Duster, poderia ter melhorado um pouco a qualidade do acabamento. Uma outra coisa que poderia ter evoluído, já que a gente teve uma alteração, né, ainda que não uma mudança de geração do Captur, mas a gente teve uma alteração, é no cluster desse carro. O painel ele mistura instrumentos analógicos e digitais. Não tem marcador de temperatura aparente o tempo inteiro. O marcador de temperatura a gente localiza dentro das funções do computador de bordo. E aí vem o que eu não achei tão interessante nesse carro, que poderia ter sido melhorado. É justamente o fato de que a tela do computador de bordo é uma tela bastante estreita na parte superior e que traz o mostrador, ele usa, por exemplo, letras e caracteres muito antigos que já estão aí ultrapassados. Apesar de ter uma leitura relativamente fácil aqui na parte de cima ali do painel, ele não é uma tela de alta resolução. Ela tem, né, letras que, inclusive, para a gente poder comparar aí, parecida com a de calculadora, né? Então não é uma coisa moderna, não é uma coisa nova. O velocímetro também usa esse tipo de numeral. Uma tela inteiriça que tivesse aqui no painel poderia ser mais interessante, com uma resolução maior inclusive, porque aí a gente iria estar no mesmo patamar de outras telas que a gente vê em carros de marcas diferentes.
Então isso eu acho que poderia haver uma evolução. A gente tem no próprio Duster uma mescla de instrumentos analógicos e digitais ali que casa muito bem. A tela é grande, mostra várias funções. Poderia ter se adotado uma linguagem talvez até um pouco mais próxima dessa que já foi adotada no Duster, mas a Renault manteve o mesmo painel. Agora, em termos de comportamento dinâmico, o casamento desse motor 1.3 turbo com o câmbio automático, que é do tipo CVT, ele ficou muito bom, porque a partir de agora o câmbio simula 8 marchas. Então, por exemplo, vou ultrapassar aqui, acelerei e a gente vai ganhando velocidade e a gente percebe a simulação das marchas, que é uma coisa que a gente não tinha antes. Antes na Duster, inclusive quando a gente experimentou ela e no teste que a gente fez com a Duster, a gente não tinha a simulação das marchas. Isso é uma coisa que o Captur ganhou a partir de agora. Ele consegue simular as marchas e a gente não tem aquela sensação de aceleração contínua quando a gente está numa retomada, por exemplo. É muito mais gostoso de dirigir um carro com câmbio CVT quando a gente acelera e o ponteirinho do conta-giros vai lá em cima, desce, vai lá em cima e desce, como se ele estivesse trocando as marchas. Então, tira aquele... parece que o carro tá deslizando, sabe? Aquela sensação que muitas vezes o pessoal não gosta do câmbio CVT. Isso aí foi eliminado a partir de agora com essa nova programação do câmbio. E a gente vai também testar isso quando a gente fizer o vídeo oficial do teste depois completo. O Captur ele está equipado com um conjunto de iluminação Full LED. Ele tem iluminação de LED no farol principal, na versão Iconic. Ele tem LED também no DRL, naquele C, que é a assinatura que tem ali nos para-choques. E também tem LED no farol de neblina, que é de série nas versões Intense e Iconic. E uma outra coisa muito interessante, que também eu acho que poderia equipar a Duster, eu vou dizer por quê. Esse carro ele tem lanterna traseira de neblina. Além do farol dianteiro de neblina, ele tem a lanterna traseira de neblina. E para cá, para o Rio Grande do Sul, em que a gente tem neblina quase todo o inverno, quase todos os dias, como a gente está vendo agora, nesse sábado, ele é um equipamento necessário, ele é um equipamento útil, porque os carros só com a sinaleira normal, eles acabam sumindo na neblina, principalmente que a gente está com essa tendência de cor cinza, branco, prata, eles acabam desaparecendo na neblina. Então ter a lanterna de neblina lá atrás no para-choque é um equipamento de segurança sim e é muito útil. Então ponto para a Renault que ainda mantém esse equipamento nos carros, apesar da gente já estar vendo esse equipamento cair em desuso. Mas ainda bem que aqui no Captur ele ainda está presente e votos, né, de que continue, porque eu acho que é um equipamento funcional, é um equipamento que a gente precisa dele para poder usar no dia a dia, principalmente a gente que mora aqui nos estados do Sul. E um outro destaque que esse carro está equipado aqui é o som da Bose. Ele é, como eu disse, um opcional na versão Iconic. E o Captur, nesse aqui que a gente está com ele, ele possui esse som. Ele não é um som excelente, ele é um som bom, ele tem uma qualidade boa, ele tem graves bons, ele vai agradar quem está procurando por uma performance sonora bem mais, um pouco mais aprimorada. E é legal porque ele já traz tudo isso de fábrica, então o som de fábrica ele sempre vai ser melhor do que aquele som que a gente vai mandar instalar, porque né, a pessoa não vai ter que tirar as forrações do carro para mexer, já vai estar tudo pronto lá, e é muito melhor quando tudo isso vem de fábrica. E foi muito legal porque antes de eu sair do meu prédio, tem um vizinho meu que tem uma Captur ainda, né, agora já antiga, e ele estava me falando que não consegue fazer mais de 10 km com litro na cidade com ela. Essa, ou este aqui, dependendo de como a gente queira chamar o carro, se com um artigo feminino ou masculino, mas esse aqui está fazendo 13,5 km com litro agora nesse percurso de estrada. Eu zerei antes de sair de casa. Não vou ir muito além, mas eu tenho a impressão de que ele pode melhorar e a gente vai ver isso depois no teste completo.
Então, 13,5 quilômetros e eu já percorri 19,7 quilômetros nessa voltinha rápida aqui na rodovia do Parque para a gente poder gravar esse vídeo, quase 20 quilômetros. Em termos de conjunto, o carro realmente ele é gostoso de dirigir. Ele é silencioso, a gente não ouve os carros passando do lado. A posição de dirigir me agrada muito, uma das melhores posições de condução que eu já encontrei em um dos carros que a gente testou aqui no canal. Mas o teste completo vocês vão ver então depois aqui no canal do Veículos e Velocidade. Esse foi o vídeo de primeiras impressões aqui do Captur, o vídeo então em que quando a gente recebe um carro que eu ainda não experimentei, como é o caso, eu pego ele, saio para dar uma volta e digo exatamente o que eu estou sentindo com a minha primeira impressão do carro. E é claro que, tirando prós e contras, apesar desse probleminha do acabamento aqui que eu não gostei muito, o carro ele é muito bom porque a posição de dirigir ela é sensacional. Gostei bastante. Então, vamos para o vídeo completo então. Tchau e até a próxima.